Tudo bom? Que prazer, que alegria estar aqui, tá bom? Bom, vou seguir aqui um padrão do evento, tá? Que é me descrever um pouquinho também, tá? Bom, sou um homem branco, careca, na verdade, todo vestido de preto, com um cap marrom, acredito eu, tá? E tenho barba e óculos também. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Manuel. É uma honra estar aqui de novo aqui nesse evento, tá? Um evento que eu tive o prazer e a alegria de acompanhar desde o nascimento. Já tive a honra de ser coordenador do evento no passado, de participar da organização, de trabalhar como voluntário também, de montar kit, todo esse tipo de coisa também, tá? Eu trabalho hoje, eu estou, né, na verdade, trabalhando hoje como diretor de agilidade de negócio no grupo GFT, tá, né? GFT é uma multinacional alemã, que inclusive nós estamos aqui no stand também, tá, galera? Quem quiser depois bater um papo vai ser um prazer, tá bom? Por favor, apareçam lá, vai ser muito legal. Mas eu costumo dizer que, na verdade, assim, como eu falei, eu estou, né, meio que disfarçado nesse papel, tá ok, galera? Mas no fundo, sou meio maluco, gosto de ficar fazendo experimentos, criar umas ideias e umas conexões meio malucas, que é um pouco até da ideia aqui do nosso bate-papo hoje também, né? Tentar fazer um pouco desse retrospecto aí de como que está, na verdade, a adoção de agilidade, digamos assim, na comunidade e na própria indústria com relação a como que as empresas, né, estão absorvendo aqui esse conceito. Tem um livro publicado também, tá? The Agile Coaching DNA, né, vale a pena depois dar uma procuradinha nisso, tá? Tem umas ideias malucas lá também sobre Agile Coach, pode ser um guia interessante para vocês, mas sem mais delongas, meus amigos, vamos começar aqui nossa conversa. Primeiro, eu quero só fazer uma verificação aqui. Quem aqui, do nosso público aqui, está envolvido, está participando em alguma transformação ágil? Levanta a mão. Legal, legal, bacana. Quem aqui trabalha como Agile Coach? Legal. Ó, estamos contratando, hein? Passa lá no stand depois, tá? Fica a dica. Tem algum executivo aqui? Ou alguém? Boa, muito sentido, né? Não só um executivo, como um business owner, né? É isso aí. Show de bola. Produto, algum produteiro ou produteira, pessoa de produto? Legal, legal, bacana. Só para eu ter uma noção aqui rapidinho de como está a nossa amostragem, tá, galera? Bom, apesar do título, pessoal, a minha ideia aqui não é necessariamente fazer assim, uma baita palestra bombástica, né, revelar um monte de segredo aqui. Na verdade, a minha ideia aqui, minha gente, é muito mais fazer uma espécie de convite para nós refletirmos juntos, tá, sobre como que está, de fato, a nossa comunidade com relação à agilidade e, principalmente, a nossa indústria, e como que isso, de certa maneira, impacta, influencia ali realmente o que nós estamos vendo nas transformações ágeis por aí. Tá bom? E tudo que eu vou falar aqui para vocês, galera, eu me incluo nisso, tá? Por isso que eu falo, vamos refletir juntos. Tá? Por exemplo, vou começar a revelar algumas coisas interessantes sobre a minha jornada que vão estar replicadas aqui. Quem conhece o Safe aqui? Quem usa o Safe? Quem gosta de Safe? Quem não gosta de Safe? Levanta a mão. Legal. Vocês sabem quem foi responsável pelo Safe estar aqui no Brasil? Vocês sabem quem foi a pessoa responsável pelo Safe estar aqui no Brasil? Não. Então, fiquem sem saber, é melhor, de verdade. Muito bom. Mas depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso também, não se preocupem, tá? Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês é que eu me coloco aqui também, tá, galera? Nós estamos juntos aqui realmente refletindo e assumindo aqui alguns erros e oportunidades de aprendizagens que nós temos aqui com relação a como que a nossa indústria tem se comportado, tá bom? Bom, e nessa questão, galera, eu organizei aqui o nosso bate-papo aqui em na verdade, em 4 grandes pilares, 4 grandes dimensões, tá? Comunidade, indivíduos, indústrias e, obviamente, tudo isso impactando o que nós estamos vendo e vivendo com relação a transformações ágeis. E, começando, então, vamos fazer um pequeno retrospecto, uma pequena análise sobre esse assunto comunidade. Tá?
Eu tive, digamos assim, o privilégio de começar, né, de pegar todo o início da construção da comunidade aqui no Brasil, né, basicamente desde 2002 ali. E, na minha opinião, e opinião muito pessoal, tá ok, galera? Você não vê isso aqui em livro nenhum, nenhuma visão científica com relação a isso, mas a minha percepção, e talvez até um dos motivos pelo qual eu comecei a me envolver com agilidade, porque foi, para mim, a agilidade teve muito uma cara de quase que uma espécie de movimento de contracultura, manja? Né, sabe? Tipo, imagina tudo que você imagina de pensamento espírito punk, um pouco quase que uma visão de hippie, né, não sobre o mundo, né, não tão abrangente assim, mas principalmente sobre práticas de engenharia de software e de gestão de projeto, por exemplo. Né. Então, essa coisa de contestar, né, de evitar aquilo que a nossa keynote hoje... Quem assistiu o keynote hoje? Né? Lembra do não conformismo que ela falou lá? Né? Então, evitar aquele conformismo de todo mundo estar na mesma direção, etc. Tal. Então, isso era algo muito forte, né, nos primórdios de nossa comunidade. Né? Essas características quase que de contracultura. Então, assim, além dessas características, eu destaco também outras características importantes aqui para esse momento na comunidade. Né? Primeiro grande ponto, não havia uma indústria explícita. Tá? Até, basicamente, 2006, 2007, o Parzinello está aqui, que não me deixa mentir sozinho, certo, Parzi? Se você quisesse fazer um curso de agilidade, não tinha, né, Parzi? Aqui no Brasil. Você não tinha, né, basicamente. Eu quero começar com agilidade. Quais cursos, certificações que você me indica? Não tinha isso. Né? Por que não tinha? Porque simplesmente não se tinha essa indústria ainda. Primeiro, que a agilidade era uma coisa que a gente usava no nosso dia a dia. Né? Eu, quando comecei com agilidade, eu nunca imaginei que a agilidade um dia seria algo tão mainstream, né, que a gente estaria vendendo, e que até mesmo que eu ganharia dinheiro vendendo serviço de agilidade. Eu nunca imaginei isso. Eu era desenvolvedor que simplesmente queria uma forma diferente de desenvolver software. Só isso. Né? Então, não havia essa indústria. Não era um produto. Né? Então, se não havia indústria, não se tinha esses produtos, esses serviços todos ali com relação ao que hoje nós temos, por exemplo. Havia uma característica muito interessante desse primórdio aqui da comunidade, que era um forte senso de compartilhamento e colaboração entre os seus membros. Né? Na época, por exemplo, o Brasil ele teve uma característica bem interessante com relação a isso. Tá? O XP, quem conhece XP aqui, galera? Extreme Programming. Da hora, muito bem. O XP, na prática, foi o primeiro grande método a ser popularizado aqui no Brasil. Né? O Scrum, na verdade, veio depois. O Scrum foi meio que um forasteiro aqui no Brasil. Ele chegou depois aqui no Brasil, na verdade. Isso é bem interessante de observar. Mas por quê? Porque, primeiro, nós éramos uma comunidade de coders, né? Daí o XP. Né? E, primeiro, pessoas apaixonadas por isso. E de uma maneira muito regional, a gente começou a criar, né, pequenos polos, e polos muito, muito saudáveis. Um deles, inclusive, aqui em Porto Alegre. Né? Quem conhece o XPRS, já ouviu falar do XPRS, que mais tarde virou o Guma, não é isso, Párzia? Né? Lá no norte, eu sou do norte do país, sou do Pará, na verdade. Né? Lá no norte, nesse mesmo período também, eu fundei um negócio chamado XP Norte. Né? Depois tinha o XP Rio também, tinha o XP São Paulo, tinha o XP Ceará. Puta, quem lembra do XP Ceará, Fázer, né? Mó quebradeira, mó quebra-pau ali o tempo todo ali também, mó polêmica, um monte de coisa legal que a gente fazia. Então, assim, tinha muito esse senso realmente de trocar, né? De trocar figurinha dentro dessa visão de comunidade. E por que eu fiz questão de trazer essa reflexão aqui para o Agile Brasil, galera? Porque, primeiro, eu tenho um carinho muito especial pelo evento. É um evento que ele se mantém bem nessa origem, nessa raiz ali mais voltado para a comunidade, organizado pela comunidade, não tem necessariamente um viés puramente comercial, não tem uma empresa por detrás, saca? Então, eu acho que é um ambiente muito seguro e muito propício para a gente repensar e refletir um pouquinho sobre essa questão aqui. Tá? Então, destacar esse aspecto aqui realmente do compartilhamento, da colaboração que nós tínhamos naquele momento. Obviamente, assim, uma atenção talvez um pouco mais forte ali para questões mais humanísticas, né? Eu acho que isso é muito importante de mencionar. E também, como nós éramos coders, nós tínhamos um carinho muito grande pela nossa atividade de codação. Né?
tratávamos isso quase como uma forma de arte, ali, de artesanato ali, realmente. Né? Então, tanto que você olha as práticas de XP, né, TDD, Refactoring, são práticas ali que realmente fomentam, né, essa qualidade, esse preciosismo, olhar o código como se fosse um pedaço de poesia, saca? Assim, um negócio muito rico ali, realmente. Então, algumas características que nós tínhamos naquela época, tá bom, pessoal? Só para a gente trazer aqui como um panorama. E foi por essa razão, meus amigos, que, por muitos anos, até 2011, eu diria, tá? 2010, 2011, eu tinha uma crença muito forte de que, assim, a agilidade não é para grandes empresas. Tá? Uma big corporation nunca vai adotar agilidade, porque a agilidade ela sempre teve valores, teve princípios ali que eu olhava para aquele mundo mais corporate e dizia, cara, isso é muito incongruente. E nessa época eu já trabalhava em um banco grande, lá em Brasília, inclusive. Tá? Mesmo assim, eu dizia, cara, mas são dois mundos muito antagônicos ali, realmente. Em 2009, né, eu escrevi até um artigo, né, na famosa visão ágil. Quem já ouviu falar da visão ágil, galera? Temos aqui, inclusive, autores da visão ágil, né? Rodrigo, Párzia, né, colaborou, muito bom. Visão Ágil, galera, foi a primeira e única revista mundial de métodos ágeis. Tá? Dê uma googlada, você vai ver, tem muita coisa engraçada. Né? E falando em coisas engraçadas, olha isso aqui, galera. Eu com cabelo, gente. Que doideira. Né? Top, né, mano? Tá? Mas é um pensamento interessante para a gente trazer, para a gente refletir. Né? Pô, será que nessa tentativa de fazer o ágil se tornar mais sexy para as grandes corporações, o quanto que a gente distorceu, corrompeu, né, a essência, né, o que a gente estava buscando ali lá atrás. Então, é algo interessante da gente também trazer para a mesa, tá ok, pessoal? Bom, a próxima dimensão que eu queria conversar aqui com vocês é a dimensão sobre indivíduos. Né? A gente falou um pouco sobre comunidade, e a comunidade é feita por indivíduos. E por que essa dimensão é importante para a gente? Porque quando a gente olha também a evolução, né, de toda a nossa trajetória, toda a nossa comunidade, nosso mercado, etc. e tal, eu diria que a gente consegue olhar para trás e dizer o seguinte, né, de fato, nós conseguimos popularizar métodos ágeis pelo mundo. Né? E, obviamente, chegamos no topo das empresas. Isso é uma verdade. Né? Tanto literal, muitos agilistas lá do passado hoje têm cadeiras de C-level, de executivo, de diretores, etc. e tal. Né? Agilidade é um assunto que essa galera também está conversando. Né? Faz parte da pauta, faz parte da agenda. A gente vai falar sobre isso também. Tá? Então, esse é um ponto importante da gente reconhecer. Só que, nessa questão, galera, a gente começa a observar alguns detalhes muito inerentes ao comportamento humano, assim, que você fica realmente reflexivo sobre. Por exemplo, quem conhece aqui o livro Revolução dos Bichos? Quem lembra da história? Lembra da história? Quem lembra da história? Revolução dos Bichos. Hein? Lembra? Posso usar você aqui como rapidinho? Você permite? Permite? Você consegue rapidinho explicar para o nosso público aqui a história da Revolução dos Bichos, em poucas palavras? Eu li esse livro faz muito tempo com os meus filhos. Começou com um animal, né? Ele era um boi, acho. E ele começou a ter ideias. E aí ele foi disseminando essas ideias para os demais. E daqui a pouco, no que eu lembro, ele tomou conta ali da fazenda, né? Até botou para fora, se a gente está falando da, botou para fora até isso. Exatamente. Ó, faz. Não, maravilha. Meus filhos estão. Maravilha, obrigado, viu? Excelente. Exatamente, esse foi o começo da história, só que teve um aspecto interessante aqui, que na medida que os animais tomaram poder, assumiram as posições de poder, eles começaram a observar algumas coisas interessantes. Né? E aí, principalmente, a ideia de que, assim, né, tem vários elementos na história, obviamente, mas uma das ideias principais tem a ver com essa famosa frase aqui, né, de que todos os animais, né, são iguais, só que alguns animais são mais iguais que outros. Né? E por que essa frase ela é tão importante para a gente, galera? Porque é o seguinte, aí aqui, vamos jogar limpo. Né?
Tem muita gente que, porra, no passado, né, galera de agilidade, porra, né, pensamento punk, vamos lá, vamos, né, quebradeira na gestão e tal, né, a gente não precisa mais de gestão. Essa galera foi subindo, né, foi assumindo cargo de gestão, né, foi assumindo cargo de diretoria, né, às vezes C-level, como falei. E, em algum momento, essa galera, na verdade, ela começou a usar das mesmas práticas que antes elas criticavam para fazer a própria agilidade acontecer. Por isso a famosa frase do Obi-Wan aqui, né? Cara, mas você era para destruir os Sith, não se juntar a eles. Né? E esse era um pouco, sabe, você começa meio que a refletir sobre essa dicotomia, né? Que você, cara, mas no passado, quando a gente começou esse movimento, a gente meio que não concordava com tudo isso, essa coisa da gestão que a gente via, né? Vou parafrasear aqui um famoso político, essa coisa das elites, né? Que a gente meio que chamava ali, quase como uma espécie de lutas de classe aqui, né? A gente meio que ficava assim, putz, cara, eu não pertenço àquilo, quero mudar aquilo. Só que a gente entrou nesse mundo aqui, a gente começou a fazer as mesmas coisas, basicamente, tá ok, galera? E é um pouco disso que você vê, né? Por isso que eu falei que eu acho que dá para a gente ancorar isso com a Revolução dos Bichos, né, o Animal Farm, porque eu acho que ali você tem uma boa essência sobre a humanidade, né? Uma grande tendência sobre o comportamento humano, na verdade. Então, independente do contexto, nesse caso aqui, a agilidade, mas acho que as pessoas elas vão realmente buscar esse tipo de destaque. Tá? E só para, eu esqueci de mencionar também um ponto, na historinha, tá, os porcos, na verdade, né, eles se veem mais importantes, mais relevantes que os outros animais. Então, eles começam a controlar, eles começam a agitar, começa a ser, de certa maneira, ali, aquele novo status quo, aquela nova força, né, aquele novo poder ali naquela fazenda, por exemplo. Por isso que vale muito a pena essa leitura, essa reflexão sobre essa condição humana, na verdade, tá bom? E fazer essas conexões aqui sobre o nosso mercado. E aí, pessoal, nesse inteirinho também, a gente começou a ter um outro fenômeno, que eu também me incluo nesse fenômeno, tá? Mas muita gente aqui também se inclui, que é, assim, você tem o seu IP, né? A agilidade é muito pródiga em criar a sua propriedade intelectual. E a gente começou a criar um movimento muito louco de que, putz, né, cara, as pessoas começam a consumir essa minha propriedade intelectual. Então, vou lá, eu posso ficar rico vendendo e comercializando essa minha propriedade intelectual. A gente já viu isso acontecer antes. Né? Pô, o maluco lá compilou um monte de prática, compilou um negócio chamado Big Picture, e pô, o cara ficou milionário. O outro lá pegou prática, lá não sei de onde, criou um livro, pá, né? O cara está ganhando um monte de dinheiro. Eu digo, puta, então dá para eu fazer isso também. Né? Então, a gente tem muito essa coisa hoje na nossa comunidade. Esse lance de assim, putz, eu vou criar alguma coisa ali, né, que é bacana, né, é legal, as pessoas vão gostar, mas eu vou ter essa chance de explorar comercialmente. Mais uma vez, sem julgamento, acho que as pessoas têm diferentes motivações para fazer isso. Tá? Como falei, eu mesmo faço isso, sendo bem sincero. Mas é uma característica que nós temos aqui, é um fato, né, que, de alguma maneira, também, se você observar bem, vai impactar a forma como as organizações estão conduzindo o assunto transformações ágeis. Tá bom? Bom, e no aspecto, na dimensão indústria, pessoal, o que eu quero trazer aqui para vocês? Como eu comentei lá atrás, agilidade está na agenda de muitos executivos, né, CEOs, presidentes de empresa, né, até em nível global, muitas vezes. Eu participo de uma empresa, né, multinacional que a agilidade faz parte da agenda global, do C-level da empresa como um todo, não só da diretoria Brasil, mas do C-level da empresa. Isso é legal, isso é muito bacana. Tá? Só que tem um detalhe que a gente precisa observar muito bem, e aqui eu quero conversar com vocês também. Tá? A motivação que muitas vezes essa galera tem, ela nem sempre ela é ecossistêmica. Ela é, na maioria das vezes, egóica. Ou seja, eu estou focando no meu ego. Eu tenho uma agenda pessoal de galgar crescimento. Mais uma vez, não é errado. Isso é normal, é natural. Vivemos num capitalismo, as pessoas querem ganhar e precisam ganhar dinheiro, tranquilo. Mas é importante você observar que o impacto que isso traz, como eu não estou levando em consideração o ecossistema, o entendimento de um propósito maior, e sim uma agenda pessoal, talvez eu comece a fazer uma adoção muito cega, muito rasa, né, do porquê que eu estou adotando agilidade ali, realmente. Por que muitos movimentos de agilidade tombam? E tombam feio, tá, galera? Tombam muito feio ali, realmente. Tá? Recentemente, eu tive um cliente que tombou, inclusive, né, de uma forma muito feia, inclusive, na questão de agilidade. Por quê? Porque, na maioria das vezes, há, de fato, essa visão muito rasa. Né, usar a agilidade apenas como uma agenda de promoção, né, de deixar a marquinha do CEO ali e
sei lá, o CEO conseguir alçar voos mais altos e etc. e tal, tá bom? Então, é um negócio interessante para a gente observar e, primeiro, reconhecer e refletir sobre como que isso tem impactado nas nossas indústrias, né? E, exatamente por esse potencial, né, pô, se eu tenho um CEO querendo, né, se promover com agilidade ali e tal, cara, eu tenho um puta do mercado, né? Então, cara, eu vou criar agora aqui, né, pegando aquela ideia do IP que eu falei para vocês, né, um verdadeiro ambiente aqui de massificação desses serviços aqui de agilidade, né? E, cara, eu estou muito feliz que essa pessoa está assistindo aqui a minha palestra hoje. Eu ouvi dessa pessoa um dia desse até o termo agilidade polishop. Não, Yash? Né? Então, é bem nessa ideia aqui, realmente. Você vê que, putz, cara, você massifica tanto, né, a coisa da agilidade que você banaliza, né? Não tem nenhum aspecto diferencial ali. Até o ponto ali de você perder até a visão de valor, né, que aquilo traz ali para a organização, para o contexto, ali, etc. E tal. Então, também é um aspecto interessante de observar na nossa comunidade, nossa indústria, etc. E tal, essa massificação que hoje nós vivemos com relação a produtos e serviços de agilidade. Quem lembra disso aqui, galera? Eu realmente espero que ninguém dessa empresa esteja aqui hoje, senão eu vou apanhar hoje aqui. Mas é um negócio interessante nós olharmos, tá? É o famoso, acho que era Subway, né? Subway de práticas ágeis, o mapa de práticas ágeis, etc. E tal. Pô, muito pródigo, né? Um monte de opção, tudo muito conectado ali, muito bacana, etc. E tal. Obviamente, eu vejo com bastante perigo isso aqui, tá ok, galera? Desde quando, a primeira vez que isso foi lançado, acho que isso aqui é a versão 2, se não me engano, 2 ou 3, não lembro bem. Mas a primeira coisa que eu vejo é que, putz, meu, que cansaço, né? Caraca, mano, é muita coisa. Né? Como assim, mano? Então, vou ter que... Né? Imagina só você, né? Que está entrando... Eu tenho pena de quem entra em agilidade agora, na verdade. Né? Cara, eu quero migrar de carreira, uma coisa que a gente faz muito ultimamente. Né? Quero migrar de carreira para agilidade. Então, cara, eu vou ter que sair fazendo curso, certificação, porque para tudo isso aqui tem certificação, certo? Né? Para tudo isso daqui, para eu me tornar competitivo, atrativo para uma empresa me contratar. Tipo, caraca, mano. Então, mais uma vez, se você for seguir ali o status quo, né, o modus operandi, a conformidade, ela vai nos levar para essa direção aqui, realmente. Né? Eu preciso dominar tudo isso aqui, etc., para me tornar uma pessoa agilista. Certo? Né? Mas o importante é a gente pensar que também, galera, isso aqui, se você observar bem, ele está criando assim para mim, bem nessa ideia do agilidade polishop, isso é uma grande feira, né? Agora vamos olhar aqui até para o próprio evento que nós estamos hoje aqui, tá ok, galera? Também uma reflexão e uma certa autocrítica que a gente precisa fazer. Olha, até sexta-feira, a quantidade de palestrantes que vão subir nos outros palcos aqui, que na verdade estão tentando vender serviço para você. Não está errado, tá? Não está errado. Mas só faz essa reflexão. Muitos deles vão estar aqui, na verdade, querendo vender algum produto, algum serviço, etc. E tal. Não? Mais uma vez, a gente precisa entender, refletir, né, ver qual o impacto disso, saber filtrar. Né? Saber entender, por exemplo, tem um termo que eu tenho utilizado muito, galera, que hoje eu vejo... Eu contrato muita gente para posições de agilidade, certo, pessoal? E eu vejo muito que hoje em dia tem muito que eu chamo de... Eu criei um termo para explicar isso meio que agilidade vernacular. Sabe aquele termo do vernáculo? Né? Algo popular, algo que está massificado ali, algo mais simplificado. Por que essa ideia do vernacular é muito forte para mim, galera? Porque eu vejo todo mundo com o mesmo discurso, sabe? As mesmas buzzwords, as mesmas explicações, é VUCA para cá, é BANI para ali, é Discover não sei do que, é Incept não sei das quantas, é PBB não sei do que, parará, é Decode DNA não sei para onde, é Kanban, é Safe, é não sei o que lá e tal, parará. As mesmas narrativas, as mesmas formas de conectar as ideias, etc. E tal. Mas, ao mesmo passo que a gente vê essas mesmas narrativas, você também vê, e fica uma dica, tá, galera? Como entrevistador, eu vejo muita coisa rasa. As pessoas, por exemplo, olha só, uma pergunta que eu faço aqui. Quais foram os últimos livros de agilidade ou de temas relacionados que você leu? Aí um grande silêncio. Mas o indivíduo tem lá certificação tal, né, curso tal. O cara passa o final de semana inteiro estudando, fazendo certificações, etc. Tal, no LinkedIn da pessoa tem trolhentas ali, né, sigas ali para se apresentar, etc. Tal.
Então, observa, e você começa a espremer um pouquinho mais ali as perguntas, né, você vê que, cara, a galera não desenvolve muito. Está muito superficial ali, realmente. A galera meio que sabe ver um vídeo, ver um curso, participar de um evento e, cara, já sou agilista, pronto, acabou, tranquilo. Então, é um ponto para a gente pensar também sobre como que essa massificação, como que essa feira dos serviços ágeis tem influenciado o nosso dia a dia, como indivíduos e, obviamente, como indústria como um todo, tá bom? Bom, e também, tá, galera, assim, o conceito ágil também não ajuda muito. Porque, se você observar bem, como o ágil ele trabalha com um nível de abstração muito alto, por trabalhar muito com princípios e valores, e conecta isso, e isso é trabalhado por pessoas criativas, que nem nós, voa lá, fronteira aberta para a gente conectar a agilidade com qualquer coisa que a gente julgue cool, que a gente julgue legal. Para pensar, a gente conecta facinho a agilidade com OKR, design thinking, gestão estratégica, psicologia organizacional, teoria sobre times, produtização, qualquer teoria moderna sobre gestão, a gente consegue conectar sobre agilidade. Alguém consegue ver alguma coisa que está faltando aqui? Alguém tem alguma dica? Alguma ideia, algum conceito que você vê que, putz, isso aqui é conectável com agilidade, com o meu dia a dia? Holacracia, visão integral. Bacana, uma coisa cool, e a agilidade, por ser ampla o suficiente, ela nos permite essa conexão. Então, nota, observa, isso explica até aquele subwayzinho lá. Por que aquele subway é tão grande? Porque, realmente, a agilidade ela tem esse certo potencial. Em 2017, pessoal, eu escrevi esse artigo aqui, recomendo depois vocês darem uma pesquisadinha, com esse título, de que a comunidade ágil, de uma maneira geral, ela precisa revisitar a fábula dos porcos assados. Quem já ouviu falar dessa fábula aqui? Não se preocupe, não vou pedir para vocês falarem, não, tá? Obrigado, mais uma vez, por ter topado o desafio. Nessa fábula, tá, galera, assim, de uma forma bem resumida, tinha lá um grupo de pessoas que viviam numa floresta, e toda vez que eles queriam comer um porco, eles tacavam fogo na floresta inteira. E como é uma operação complexa, eles tinham vários papéis, várias pessoas com responsabilidades diferentes ali para coordenar, propagar todo esse processo de colocar fogo na floresta. E depois que o fogo se extingue, acaba, vai lá, pega o porco que já está assado, etc. E come o porco assado. Até que alguém teve uma ideia, tipo assim, putz, cara, não. E se a gente simplesmente só caçar o porco, sem ter que tacar fogo na floresta, tirar o porco da floresta, assar, etc. E tal. Aí todo mundo resistiu para essa ideia. Por quê? Cara, mas o que a gente vai fazer com fulano que é especialista em vento, que é especialista em criar aqui os isolamentos aqui para o fogo não se propagar? O que a gente vai fazer aqui com tal outro papel que tem tal responsabilidade? Então, assim, o sistema ele rejeitou aquela ideia porque realmente não sabia o que fazia com aqueles papéis já existentes ali na organização. Essa fábula, tá, galera? É uma fábula, eu acho que, cara, crucial aqui para explicar um pouco da nossa comunidade. Se eu não me engano, coisa de velho agora, eu acho que o Vinícius Teles falou exatamente no Agile Brasil 2010 dessa fábula. Não foi, Párzia? Foi exatamente aqui, inclusive. Tá? E por que essa fábula é importante? Porque era uma fábula muito comum lá nos primórdios da comunidade também. Quando a gente falava muito de XP, a gente era muito contra essa coisa de organizações inchadas, um monte de papel, a gente usava muito essa fábula aqui como referência. Por isso que o meu singelo convite de revisitar essa fábula, refletir sobre, será que realmente a gente está, de fato, digamos assim, enfrentando as mudanças necessárias que precisam ser feitas nas organizações, ou simplesmente tentando contorná-las? Tentando evitá-la de certa maneira. Então, eu acho que essa fábula traz um pouco desse insight para a gente também, tá bom, pessoal? Bom, e como que tudo isso se conecta agora para as transformações ágeis, para as benditas Agile Transformations aqui? Bom, primeiro que, na maioria das vezes, sendo bem direto ao ponto, o que eu vejo por aí, galera, não necessariamente é uma transformação ágil. Mas, na maioria das vezes, o que está rolando é o que eu chamo de, singelamente, carinhosamente, tá? De Agile Decoration. Por que eu uso esse termo, tá, galera? É uma ideia bem simples de entender isso assim, putz, eu não sei cozinhar, tá? Então, se eu tentar fazer um bolo muito ruim. Não vai ser gostoso ali, realmente. Então, na tentativa de corrigir esse gosto ruim do meu bolo, o que eu vou fazer? Espertão aqui, vou colocar cobertura de chocolate, um monte de coisa ali bacana no externo do bolo ali.
Mas essa cobertura não necessariamente, né, elimina que meu bolo está ruim por dentro. Né? Meu bolo não está comível, na verdade, beleza? Então, hoje, quando eu olho para as organizações, muitas organizações meio que fazem isso, tá, galera? Faz sentido? Concordam? Ou não? Estou viajando. Né? Infelizmente, tá, galera, muitas organizações usam o ágil de uma forma muito decorativa, muito porque é buzzword, muito porque é fashion, muito porque é agenda do CEO para se promover, etc. Tal, parará, e começa a chamar de sprint, começa a chamar de reunião diária, tem os papéis aqui do Scrum Master e tal, parará, e nem sabe o que é, nem sabe o porquê daquilo, por exemplo, e tal. Por quê? Porque eu estou usando, mais uma vez, fazendo um uso decorativo sobre isso. Tá? A primeira vez que eu escrevi sobre essa ideia foi também em 2017. Em 2017, eu tive a honra de ser o keynote do Agile Brasil, que foi em Belém, inclusive. Tá? E lá, no keynote, se você olhar o vídeo, você vai ver eu fazendo algumas referências para essa ideia aqui. E aqui, eu revisito essa ideia, mas fazendo uma atualização. Aqui é uma V2 daquilo que eu falei lá em Belém, em 2017. Tá, galera? Com alguns outros elementos aqui importantes. Primeiro, né, o que você vê de uma maneira geral por aí? Estruturas hierarquizadas e centralizadoras sendo normalizadas por frameworks pesados. Né? Isso aqui é um ponto que você começa a ver de uma maneira muito recorrente, né, nas organizações. Outro, né, lembra lá dos princípios ágeis? Lembra? Quem já leu os princípios ágeis aqui? É um ponto interessante, tá, galera? Leiam os princípios ágeis, né, e usem filtro solar também. Certo? E cuidem da saúde capilar. Essa é outra dica importante também. Tá? Você vê muito, por exemplo, negligência sobre os princípios ágeis. Né? E eu gosto muito, por exemplo, desse princípio aqui. Você entregar produto, soluções, né, frequentemente, né, com a preferência da menor escala possível de tempo. Lembra desse princípio? Né? Muita gente, cara, temos aqui o Edge Release Train, a gente faz aqui a PI Plan, aqui e tal, temos aqui as dependências, temos a métrica tal, métrica fulano de tal, todo mundo faz foto bonitona ali, coloca no LinkedIn, aqui estamos juntos e tal, parará. Mas a pergunta é, e aí, está rolando? A gente está conseguindo fazer entregas frequentes? Do que quer que seja, tá? Software é porque é o que está escrito no Manifesto Ágil, mas, sei lá, peças de marketing, vagas de RH, qualquer coisa que você possa imaginar, né, onde você consiga aplicar agilidade hoje, tá bom? Outro aspecto importante, eu chamo de fossilização de métodos ágeis nas organizações. Né? Muita gente, na verdade, meio que está esquecendo ali a ideia da evolução contínua, né, métodos evolucionários, né, e pensa, cara, eu tenho aqui o meu modelo, é prescritivo, vamos fazer o rollout desse modelo aqui para a empresa inteira, por exemplo, aqui, e, cara, vamos seguir fiamente e não muda uma vírgula, meio que deixa aquilo realmente entranhado, eu chamo de fossilizado na organização. Né? E lembra, a nossa ideia era, na verdade, fazer o contrário disso. Né? A gente está tirando coisas que antes estavam fossilizadas, mas, na verdade, estamos substituindo por novos processos que também vão ser fossilizados. Vão ficar ali incrustados na organização, na verdade. Tá bom? Outro ponto, também, aqui vale a pena um bate-papo bem real, a adoção coercitiva de métodos ágeis na organização, galera. Tá? Isso é uma prática bem recorrente, tá? Mais do que a gente imagina. Tem muito a ver com a historinha lá do Animal Farm, lá da Revolução dos Bichos, que eu falei para vocês, lembram? Né? Que é o seguinte, eu viro para vocês assim, cara, é o seguinte, você tem até o mês tal para fazer o rollout da tua área, imagina que você é o diretor da área tal, beleza? Da tua área, né, para adotar esse conjunto de práticas aqui, tem que ter esse e esse papel, tem que fazer esse e essas cerimônias aqui e tal. E quer saber mais? Isso vai estar na tua meta. Alguém já viu isso? Sério? Já viram isso? Ufa, nossa, pensei que era só eu, de verdade. Estava com medo de falar sobre isso. Tem sido uma prática muito comum, tá, galera? Assim, cara, vamos mudar, né? Cara, vamos mudar assim, a força de fazer de tudo ali realmente para fazer o negócio acontecer. Né? Porque aqui é gestão, brother, aqui é, né, fazer o negócio acontecer. Tá? Então, há muito, de fato, esse tipo de aspecto, né, quando a gente olha para a forma como as mudanças são propagadas hoje nas empresas. Né? O que nos leva também para o próximo ponto, que é as pessoas de agilidade, note, não estou usando a palavra agilista, estou falando da palavra pessoas de agilidade, certo? As pessoas de agilidade como policiais do modelo que a gente criou. Né? Isso acontece quando a gente passa muito tempo até no mesmo contexto. Né?
pô, a gente cria todo um carinho ali por aquele modelo bonitão, né, que a gente desenhou, ajudou a implementar e tal. Então, quero que as pessoas usem aquilo. Né? Quando não usam, eu vou lá e dou um choquinho nas pessoas. Né? Faz sentido? Então, a gente acaba agindo um pouco também sobre essa questão aqui como uma espécie de policial, de guarda, de guardião ali daquele modelo. E um outro aspecto, galera, que assim, pô, sem sacanagem, está cansativo de verdade. A gente está tendo um over-engineering assim, de abordagem, galera, que é sinistro de você observar para a transformação ágil. Né? Você começa, como eu falei, como o ágil ele é tão conectável com várias coisas, a gente começa a conectar com tantas outras coisas ali, que você olha para o roadmap de transformação e digo, cara, mano, dá até preguiça até de começar, na moral. Eu digo, cara, o negócio era muito mais simples lá atrás. Né? Cara, eu não sei se estou ficando velho, a gente começa a ficar velho, meio que, sabe, fica meio nostálgico por algumas coisas. Deve ser isso, mas, cara, eu acho que está demais, saca? As nossas abordagens como um todo, e mais uma vez, eu me vejo incluído nisso, está muito complicado, a gente gasta muita energia, a gente gera muita fricção ali para fazer a transformação acontecer, na verdade. E isso talvez não seja saudável, talvez esteja errado. A gente precisa buscar formas diferentes, formas alternativas, sendo bem sincero, tá bom? Bom, e aí você pode estar perguntando, pô, Manuel, então está tudo perdido, cara? Está tudo zoado? Agile está morrendo? Agile morreu? Não, não acho que Agile morreu e não que esteja morrendo, tá ok, galera? Não é isso. Então, assim, a minha visão é que, claro que não está perdido, tá? Nem tudo está perdido. A gente encontra uma ou outra história ali, bem legal, bem bacana, inspiradora ali, realmente, sobre formas legais de fazer agilidade. Isso aqui, por exemplo, é um gráfico de um cliente meu, não posso falar o nome, mas é um gráfico que eu gosto muito de falar, de trazer aqui, como, para mim, uma representação muito bonita sobre como que a gente consegue usar a agilidade até para catalisar benefícios de negócio. Tá? Então, linha laranja ali, lead time, nível de feature, início, fim, para fechar uma feature, não feature grande, né, mas feature de um produto, obviamente. Notem, era X, era grande, esse lead time foi reduzindo ao longo do tempo, até aí nenhuma grande, nada muito exclusivo, né, nada muito, talvez, diferente do que muitos de vocês estejam acostumados a ver, mas o que foi interessante aqui nesse contexto em particular, e eu confesso para vocês, é um contexto muito difícil de replicar, né? Por que eu gosto tanto desse exemplo? Porque foi um exemplo onde a gente conseguiu ver uma correlação, não é uma causa, é uma correlação apenas entre essa evolução do lead time com benefícios de negócio. Por exemplo, taxa de aquisição de novos usuários. Então, na medida que essa empresa foi se tornando mais performática ao entregar novas features, eles foram conseguindo também converter mais clientes. Tá? Então, é realmente o que a gente está buscando com a agilidade, né? Usar aqui essa entrega frequente para, de certa maneira, ter essa efetividade de negócio. Tá bom? Não é fácil. Parece simples quando a gente vê aqui no gráfico, né? Mas você tem que abdicar de muita coisa para você conseguir fazer esse tipo de coisa acontecer. Tá bom? Bom, galera, e aí, uma dica quase que final que eu quero dar para vocês com relação a isso, tá, galera? No passado, eu usei muito o termo, uma ideia que eu chamava de feedbackabilidade. Repita comigo, vai. Feedbackabilidade. Agilidade é sobre feedbackabilidade, galera. Tá? Repliquem isso por aí, porque ela faz muito sentido no nosso dia a dia. Tá? Galera, é o seguinte, se a gente eliminar todos os ruídos que a gente tipicamente tem trazido, né, para transformações ágeis, a gente tentar focar nas coisas elementares, você vai ver que talvez, cara, o nosso desafio da nossa indústria, seja, na verdade, atuar nessas duas dimensões aqui. Tá? Esses dois elementos aqui, na verdade. O primeiro elemento eu chamo de tamanho do escopo. Muitos chamam de tamanho do lote. Cambanistas chamariam de tamanho do lote, certo? Né? O tamanho ali, a quantidade de coisas que você tem no teu sistema, fluindo no teu sistema. Né? E um outro elemento que eu trago aqui é a tua velocidade de feedback. Por que eu gosto desse gráfico aqui, desse diagrama aqui, na verdade, galera? Porque exatamente nos ajuda a entender o seguinte, olha só, eu alcancei, vamos imaginar aqui, o nível tal lá no assessment do framework X, por exemplo, tá? Aí estou usando prática tal, tenho os papéis tais, tenho aqui todas as cerimônias aqui, né, tudo bem executadas aqui tal, parará, mas a pergunta básica é, e aí, como é que está a nossa frequência, por exemplo, de feedback, no caso aqui de entrega? Está semanal? Está mensal? Ou está anual? Porque se estiver anual, galera, de repente, cara, a gente
está gastando energia à toa, sendo bem sincero. Se tiver mensal, putz, já é um bom caminho, mas dá para ser melhor, de repente. O que a gente está buscando com agilidade? Está, de alguma forma, aqui. Né? Encurtar, né, o máximo possível essa nossa taxa de feedback, essa nossa velocidade de feedback, e, de fato, para fazer isso acontecer, a gente precisa trabalhar com coisas menores. Essa foi a grande essência da agilidade lá atrás. Né? Mas o que aconteceu nos últimos anos é que a gente meio que se perdeu disso. E os frameworks, né, pesados que hoje nós temos, as abordagens pesadas, meio que, cara, não, beleza, a gente consegue, vai trabalhar com muita coisa, tranquilo, traz, a gente faz um eventão aqui, coloca todo mundo junto, cara, é uma boa ideia colocar todo mundo junto aqui e tal, parará, vamos fazer um roadmap aqui e tal, bem sinistrão ali, deixar tudo mapeado, e vamos fazer uma entrega daqui a 4 meses, tá de boa, tá lindo, show de bola. Né? Então, esse é um ponto importante para a gente refletir. Tá? De repente, cara, vamos ignorar um pouco toda essa, mais uma vez, esses ruídos que a gente tem trazido para a nossa comunidade, para a nossa indústria, tentar focar naquilo que é básico. Né? Vamos tentar praticar uma agilidade mais desnudada, sabe? Tipo assim, né? Livre ali de coisas supérfluas, por exemplo. Ali, né? Eu acho que esse é um ponto importante para a nossa comunidade e para o nosso mercado hoje, tá ok, galera? Bom, e aqui, eu acho que a gente tem aqui talvez uns 6 minutos, né? 5 minutos ainda, eu acho. Eu queria meio que lançar uma reflexão para todo mundo aqui. Eu queria realmente tentar ouvi-los. Né? Como é que está a realidade do seu contexto, galera? Isso faz sentido para vocês? Muita loucura que eu falei aqui para vocês? Quero ouvir vocês. Então, esse é meu último slide, na verdade. Tá? Já quero deixar aqui meu agradecimento. Valeu demais vocês terem participado aqui dessa maluquice aqui que foi essa palestra. Tá? Mas eu quero, antes de sair, ouvir um pouquinho vocês mais. Quero ouvi-los. Também perguntas são bem-vindas também, obviamente. Uau! Eu estou com dificuldade agora, eu preciso do Teams agora para me ajudar a gerenciar a fila. Sério. Sempre bom te ouvir, Manuel. Acho que eu venho te acompanhando há anos, já fazem 15, 16 anos já. Sempre bom te ouvir, porque tu é um cara bem, sempre equilibrado nas colocações. E para manter o negócio meio roda punk, assim, eu acho que uma coisa que concordo contigo, ao mesmo tempo te faço uma pergunta: o que é uma pessoa agilista ou uma pessoa ágil que não está sempre aprendendo e não está sempre parecendo um pouco raso? Legal. Bela colocação, exatamente, puta, sensacional, cara. Que até a ideia de você focar no básico, né? Foca no básico, ali que eu mostrei naquele gráfico, por exemplo. Talvez esse seja, de fato, o grande objetivo da pessoa agilista, por exemplo, que você falou, né? Legal, próximo. Obrigado, Manuel, pelas dicas e pelas palavras. Eu sou Matheus, do Grupo Marista, e um pouco do meu contexto, e aproveitando a pergunta, nós somos uma organização muito grande, então 12 mil colaboradores, estamos iniciando esse processo ágil há algum tempo. Então está na agenda do CEO, dos líderes e alguns mais, mas começamos pequeno, com um grupo ágil, ali em algumas diretorias, e eu gostaria de ouvir um pouquinho mais de vocês, quais seriam os fatores chaves de sucesso para saber que a gente está conseguindo alcançar toda a organização, que a gente está adotando as boas práticas ali para envolver a todos, né? Porque uma empresa menor já é um pouco mais fácil de ter essa facilidade, a velocidade muito rápido, tanto de feedback e de outras coisas. Mas uma organização maior, com muitos líderes, muito extenso, muitas localidades, fica um pouco mais complicado. Então, eu queria ouvir um pouquinho mais de você. Não, legal. Acho que, até com base naquele gráfico que eu mostrei ainda agora, daquele meu cliente, eu acho que a visão bem pragmática dessa pergunta é resultado. Né? Você conseguir conectar qualquer adoção de prática com algum resultado para qualquer coisa que você esteja buscando resolver com agilidade. Né? Eu já tive casos, tipo, problemas de negócio, né? Putz, que a gente quer atrair mais clientes, mas já tive casos que a agilidade simplesmente era uma forma de criar um ambiente mais colaborativo na empresa. Não necessariamente era uma motivação de negócio, mas era uma forma até da empresa diminuir a attrition, por exemplo. Então, opa, temos uma métrica, temos até um número, um KPI que a gente pode usar e tentar conectar um pouco disso. Então, eu acho que o principal recado é um pouco dessa linha, tá? Tenta conectar sempre com resultados. E aí você falou, né, a gente já tem o apoio do C-Level e tal, reflete também sobre a tua estratégia, né? Tipo, o que é melhor para a tua organização, né? E tipo assim, meio que amplo, porém raso, ou de repente fazer um processo de aprofundamento, né? De deepening, por exemplo, ali. Por que essa informação é importante? Porque de repente assim, cara, ao invés de eu tentar fazer um rollout para a empresa inteira, deixa eu pegar talvez uma área ali, mas deixar essa área bacana, sabe? Tipo assim, com resultados legais, entregando valor,
né, uma velocidade bacana ali e tal. Depois eu tento replicar o que tem funcionado bem, ou, né, ou alguns princípios ali para outras áreas, etc. E tal. Então, também mais um ponto para você pensar sobre essa estratégia, né, de evolução aí. Tá bom? Manuel, sou a Fernanda. Aonde? Aqui. Ah, tá aqui, tá, desculpa. Eu vim da escola do software e há 1 ano e meio eu estou na escola de Business Agility e há 5 anos focada em agilidade mesmo. E o que eu tenho escutado há bastante tempo é o quanto a bolha do ágil vai estourar, né? No que diz ao acelero dessa transformação ágil nas companhias, da maneira como você bem exemplificou aqui, mas também sobre no ato de você não ter mais agilistas, né, e focar ali sempre na posição de Product Managers, Group Product Managers, Business Owner, Venture Leads, todas essas buzzwords que você sabe. E aí eu queria ouvir um pouco sobre o que você acredita sobre o que a comunidade fala muito, a bolha do ágil vai estourar. Queria entender um pouquinho de você. Você acredita que, de fato, em alguns anos aqui, eu escuto isso há uns 5 anos, vai estourar e os agilistas tendem a se tornar cada vez mais Product Managers, até porque a conexão com Business Results é o que vai fazer o diferencial e é natural que a gente vá para essa carreira, que é o que eu tenho percebido muito, ou você tem uma outra ótica aí de análise? Eu acho que tem bastante coerência na observação de que tem talvez esse risco de estourar, né? Eu vejo como risco porque, assim, eu não sou defensor da ideia de que vai estourar, né, definitivamente, mas eu acho que a gente é muito criativo para encontrar outras conexões, como você falou. Cara, a gente vai conseguir transmutar a agilidade com outras linguagens, com outros olhares, e vai continuar, né, com aquela mesma pegada, aquela mesma bandeira, de certa maneira, né? Então, eu não acho que, tipo assim, o papel do agilista vai sumir. Talvez suma no formato que a gente tem hoje, né? O que é o agilista, tipicamente? É aquele cara que é o Scrum Master, né, tocador de bumba, de cerimônia, etc. Tal. Talvez no futuro isso mude. Né? Ao mudar, talvez eu não precise mais de tantas pessoas fazendo isso. Né? Vai ser um pouco mais, agora, específico, por exemplo. Né? Então, eu acho que há esse risco, eu diria. Né? Há essa tensão de que, cara, em algum momento a nossa bolha vai estar fragilizada, no mínimo. Tá? Bom, mas o tempo estourou aqui. Eu queria muito ouvir a pergunta do Yoshi. Caraca, mano. Eu ia falar isso. A gente está com o tempo estourado. Eu sei que várias pessoas levantaram as mãos, mas a gente tem... Você vai ficar aí, né? Vou ficar aqui. Então, a gente pode ir para lá, montar um open space, fazer uma coisa bem legal, gente. Peço desculpas, mas é 0 atrasos, né? Mas eu quero, pô. Eu tô aqui, caraca, o Yoshi vai fazer uma pergunta na minha palestra, mano. Ô, Manuel, sempre um prazer. Bom te rever aqui, né? E minha pergunta é a seguinte, né? Como você falou, eu meio que cunhei esse termo Agile Polishop e tal, né? E uma observação que eu quero fazer, cara, é que o Rupp morreu com honra, na minha opinião, tá? O PMBOK, cara, morreu com honra, na minha opinião, né? Porque não teve uma degringolação moral, cara, como eu vejo hoje, cara, na agilidade, né? E uma crítica que eu faço é que a tua palestra foi um pouco reacionária, né, cara? Quero voltar para o passado. Pô, o pessoalzinho do XP lá... Coisa de velho, cara. Coisa de velho. Estou mais ou menos parecido, né? Mas o pessoal do XP achava que ia resolver todos os problemas do mundo, cara, com programação em par e teste automatizado, né? E a gente vê que o mundo não é bem assim, né? Eu quero saber, cara, o que você imagina que a liderança deve fazer, ou se é a liderança que é a resposta, né? Para talvez minimizar esse efeito, cara, da degringolação moral, na minha opinião. Tá? Queria saber a sua opinião. Não, com certeza. Assim, hoje, no dia a dia, eu vejo de fato que a liderança ela é a grande chave, né, para bloquear ou para facilitar isso. Então, você tem que ganhar o coração dos caras. Né? Independente do teu papel como Agile Coach, ou como agente de mudança, como especialista, você tem que ter um trabalho específico ali com liderança. E muito até para fazer aquelas ideias que eu falei aqui, lá do gráfico, do gráficozinho do feedback, por exemplo, meio que, sabe, entranhar no coração deles. Porque sem aquilo, o que o líder vai ver? Vai ver framework, vai ver papéis, vai ver novas formas de medir, de acompanhar pessoas, né, de desenhar metas ali malucas, né, para servir com bônus, por exemplo. Então, ele vai ver só uma forma diferente de fazer aquilo que ele já fazia no passado. Então, a liderança tem realmente esse papel fundamental aqui. Né? Talvez não de uma forma de colocar no pedestal, né? Não é a coisa mais importante, mas, principalmente quando a gente fala de middle management, né, é a grande camada ali que ou facilita ou degringola tudo ali, de certa maneira. Oi? Hashtag Open Space. Boa, valeu, Érica. Obrigado, viu?